Um homem chamado Epafrodito, você pode achar esse nome esquisito, mas era um companheiro de trabalho de Paulo. Esse homem, ele volta com essa oferta. Leva essa oferta lá para Paulo. Aí ele vai entregar Paulo. Quando ele entrega a oferta, Paulo fala assim, agora você volta lá para agradecer. Ele fica um tempo doente, muito doente, quase morre, mas ele é salvo da enfermidade. Aí Paulo diz, agora eu quero que você volte lá para você agradecer a oferta que eles mandaram e leve essa carta. Aí ele leva a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Aí Paulo vai dizer na carta que agradecia, porque eles eram o povo que mais ajudaram, porque, né, ele vai falar na carta essas situações todas. Quer dizer, a gente observa aqui que um servo do Senhor, um apóstolo, que foi sustentado no ministério por um outro, olha que interessante, por um outro grupo de pessoas. Né? Ele vai dizer na carta que foi o povo que mais ajudou o ministério dele. E às vezes a gente fala assim, eu não concordo que pastor ganhe. Alguém já ouviu isso ou só eu que sou ET? Tem gente que fala isso, não tem? Né? Eu não sou o único ET que mora em Marte, não. Né? Tem gente aqui também, né, que já ouviu isso. Né? Eu não concordo, mas como é que o líder vai sobreviver se não é verdade? Né? O próprio Paulo vai deixar claro na carta aos Coríntios, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Né? Não matarás a boca do boi quando debulha, não é isso que Paulo vai dizer? Ele vai dizer isso na carta. Aí uma vez uma pessoa falou assim, pastora, mas Paulo, na carta aos Coríntios, Paulo não ganhava dos Coríntios. Paulo não ganhava porque ele não quis. Aí a gente tem que entender, ele não recebeu do povo de Coríntios, por quê? Porque ele tinha uma razão para não aceitar. Ele foi chamado de falso apóstolo. Então, ele teve que ter sabedoria. Eu não vou aceitar, porque se eu aceitar, vão cair no meu couro. Então, por causa da sabedoria, ele abriu mão do seu direito de comer daquele trabalho. Ele vai deixar isso escrito na carta. Se vocês lerem com calma, ele vai dizer, eu abro mão, né? Porque outros mestres de Coríntio recebiam, ganhavam. Porque no contexto do mundo bíblico, todo mestre ele ganhava por ensinar. Não sei se você já observou, se você já leu, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele vai dizer assim, Timóteo, os presbíteros que presidem, que ensinam bem, eles precisam ser dignos de dobrados honor, né? Os presbíteros que ensinam bem, né? Porque se ele exerce o ministério do ensino como um presbítero ou um pastor, ele precisa sobreviver do ministério dele, né? Não tem nada de errado nisso. A gente sempre tem falado aqui que o errado são os exageros, né? Tem gente, às vezes, que quer viver como se estivesse morando no Caribe, né? Não é verdade? Quer dizer, quando, na verdade, um contexto é um contexto de pobreza. Eu não estou dizendo que isso não seja uma verdade, porque eu conheço lideranças que têm uma vida regalada, uma vida boa, mas cuja igreja cuida dos seus membros menos favorecidos. Eu conheço. Existem ministérios que são ministérios ricos, mas que cuidam dos menos favorecidos. Agora, existem ministérios também que são muito ricos, mas que o menos favorecido, que se vira, estou nem aí para você. Então, esse tipo de situação, Deus com certeza não se agrada. Inclusive, isso é condenado na carta de Tiago. Se você nunca leu a carta de Tiago, você pode pegar o capítulo últimozinho lá, que você vai ler o Tiago condenando essa prática de exploração do rico sobre o pobre. Porque Tiago, engraçado, uma vez eu falei, por que Tiago fala isso? Porque Tiago, o autor da epístola de Tiago, quem é esse Tiago? Era o Tiago apóstolo? Não. Quem escreveu a epístola de Tiago não é o Tiago apóstolo, é Tiago irmão do Senhor. É o Tiago irmão de Jesus. E por ser irmão de Jesus, Tiago tem uma linha de pensamento praticamente igualzinha de Jesus. Ele repete na sua carta, na sua epístola, muitas coisas que Jesus falou no Sermão da Montanha. Por quê? Por ser irmão, por causa da convivência. Então, coisas que Jesus condenou, abominava, Tiago vai repetir, porque ele era irmão dele. Então, ele, né, aquele negócio absorveu de Jesus a maior parte dos ensinamentos dele. Então, quando ele escreve a sua epístola, até porque a epístola dele, eu saí um pouquinho de Filipenses, mas vou voltar, até porque a epístola dele é escrita para um contexto de uma situação difícil, né? De onde havia muitos ricos e onde havia um grupo de ricos e muitos pobres. Esse é o contexto da carta de Tiago. Então, quando chega no último capítulo, ele solapa.
Ele fala, vocês que estão explorando o pobre, toma assim, vigia, né, e toma tenência, porque senão o cajado vai descer. Aí ele vai falar do juízo, do julgamento, por quê? Tiago condena isso, quer dizer, quando a gente fala condena, não é o autor em si, é o servo do Senhor que foi inspirado para escrever isso. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso, né? Quando Deus desce um cajado em qualquer livro da Escritura, ou inclusive nas epístolas, ele desce esse cajado, não é pelo cara que escreveu, é por causa da inspiração de Deus. E se Deus, na inspiração, no ato da inspiração, ele condena isso, a gente não pode achar que Deus está brincando na terra, né? Um dia ele vai fazer justiça. Todo mundo está entendendo isso? Mas aqui na carta aos Filipenses, agora vamos lá para Filipenses agora. Vamos lá na carta aos Filipenses para a gente dar uma olhadinha. Capítulo 2 de Filipenses agora. Capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses. A partir do versículo 19. Paulo ele está escrevendo aos Filipenses, olha o que ele diz na carta. A partir de 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar Timóteo a vocês o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual o sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses. Olha que interessante o que Paulo fala de Timóteo. Ele fala, eu não tenho ninguém, vou mandar Timóteo. Isso aqui é muito interessante, né? Porque é um pastor, né? um missionário com uma alma de pastor, que está recomendando Timóteo para uma igreja. Ele está dizendo, eu não tenho ninguém. Tipo assim, o cara é de confiança mútua. Infelizmente, hoje em dia, a gente encontra ministérios em que nem sempre se pode confiar em todo mundo, não é verdade? E Paulo fala assim, eu quero, assino embaixo, eu vou mandar Timóteo até vocês, porque em Timóteo eu confio. É um cara de confiança. Estou recomendando Timóteo, porque eu confio nele. Feliz é a liderança que tem alguém em que ele pode recomendar. Esse aqui eu confio, porque esse aqui me é leal. Não é verdade, né? Ela sabe da importância da lealdade dentro do ministério. Quando a gente tem... Porque defeito, vou abrir um leque aqui, todo líder tem. A igreja, um dos maiores problemas da igreja é querer encontrar uma liderança perfeita. Não existe liderança perfeita, todo mundo erra, né? Nós somos imperfeitos. Mas liderança é aquilo que Deus colocou na base de autoridade para governar e cuidar de uma obra. Amém, irmãos? Amém? Então, quando uma liderança pode contar com pessoas fiéis, como Timóteo era fiel a Paulo, feliz é essa liderança, não é? Tem pessoas que são fiéis, que no meio da luta, da prova, da dificuldade, seja ele perfeito ou não, falhando ou não, é fiel a ele ou a ela. Amém, irmãos? Amém? Olha o que o Paulo continua dizendo. Pois todos eles, né, no caso, ele está dizendo, falando dos outros, dos demais, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, o caráter de Timóteo, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Ele está dizendo que ele tinha convicção, ele acreditava que ele fosse também encontrar com o povo de Filipos, né? Agora, o 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vocês Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandar Epafrodito até vocês, para que vocês possam vê-lo novamente e tenham alegria, e eu tenha menos tristeza. Então, Epafrodito é o cara que leva essa carta, né? E é o cara que traz a oferta, o donativo financeiro até Paulo, e Paulo manda uma carta para os filipenses agradecendo esse donativo, essa oferta. Agora vamos lá para o capítulo 4. Capítulo 4. No capítulo 4, Paulo vai fazer
ele faz uma exortação a duas mulheres que não se entendiam. Interessante isso aqui, né? Essas mulheres na igreja, a igreja de Filipe não tinha muitos problemas no sentido de pecado, não tinha. Era uma igreja mais pessoal, ele é como se fosse um povo amigo dele, e vice-versa, amigo de Paulo. Mas tinha somente um probleminha entre duas mulheres, a partir do versículo 4. Olha o que Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mais uma vez a palavra alegria. Agora vamos lá para o capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo vai escrever o hino. É o hino que ele fala sobre a humilhação de Cristo, sobre o exemplo e o modelo de Jesus. Por que ele vai usar a pessoa de Jesus dentro dessa carta? Pois exatamente porque os problemas mínimos que tinham ali, né, ou que tivessem ali, vai dizer, vocês precisam olhar para o modelo de Jesus, para o exemplo de Jesus. Então, Paulo vai apresentar em Filipenses um hino sobre a pessoa de Jesus Cristo, a humilhação dele, para mostrar Jesus como exemplo para a igreja toda. Porque se eu preciso me espelhar em alguém, eu tenho que me espelhar em quem? Em Jesus. Se eu sei que Jesus não odiaria ninguém, eu também não posso odiar ninguém. Se eu sei que Jesus só amaria, eu preciso amar também. Se eu sei que Jesus exercitava o amor, eu preciso exercitar o amor. Se eu sei que Jesus é generoso, eu preciso exercitar a generosidade. Não é verdade? Porque se eu entendo que Jesus é o meu modelo de vida, eu preciso viver como Jesus também viveu. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos lá. Aí ele diz assim, ó, a partir do capítulo 1, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Interessante isso aqui, né? Lindo isso aqui, né? Paulo está dizendo, vocês precisam pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa não é pensar igual. Interessante que o grego aqui não é eu tenho que pensar igualzinho. Eu esqueço o seu nome. Luiz. Eu tenho que pensar igualzinho o pastor Luiz. Eu tenho que pensar igualzinho a pastora Marlete. Eu tenho que pensar igualzinho ao pastor Robson. Eu tenho que pensar igualzinho o presbítero. Não. O que Paulo quer dizer aqui, o grego significa a concordância em amor. Eu posso discordar de Patrícia em alguns pontos, mas entre mim e Patrícia, né, por causa do que Cristo fez por nós, a gente precisa se entender e concordar em amor, mesmo que de alguns pontos eu discorde dela. Amém, irmão? Todo mundo está entendendo? Se a igreja entendesse isso, a igreja de Jesus não brigava. Né? Não, porque eu tenho direito, eu costumo dizer, a gente sabe que as guerras, qualquer que seja elas acontecem por causa dos direitos, porque cada um quer ter o seu. Ninguém cede um lado, ninguém cede o outro, então, né? Mas Paulo vai dizer, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento. Ele vai dizer, vocês, versículo 3, nada façais por partidarismo ou por vanglória. O que é vanglória? Pessoa se vangloriar, eu sou tal, esse cara sou eu. Tá faltando, né? A gente não é Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? Eu sou o tal, sou a última Coca-Cola do deserto, né? Então, a gente precisa viver uma vida de humildade. Mesmo que a gente tenha todos os diplomas do mundo, sem humildade não adianta nada. Por isso que Paulo, é claro que Paulo fala do amor, mas a gente associa amor à humildade. Ele vai dizer, mesmo que eu falasse todas as línguas do mundo, mas se eu não tivesse amor, nada disso serviria, né? A gente pode ter, eu tenho todos os canudos do mundo, mas não tem humildade, vai usar o canudo para quê? Vai usar o canudo para pisar nos outros, não é verdade, né? Então, veja bem, até porque a vida cristã, ela precisa nos ensinar, cada dia a gente precisa se lembrar que tudo que a gente tem não é nosso. Nem o dom que Deus te deu é seu, sabia? O dom que Deus te deu não é seu. O dom que o Senhor te deu é para você usar em função do outro. Não é para você engavetar. Agora, Jesus, o mistério já começou. Não é para você, eu tenho o dom, mas eu não vou deixar guardado, porque a pastora Marlete ora melhor que eu.
ela tem um dom e eu não tenho. Eu não vou usar não porque tem vergonha de falar ali na frente. Eu não vou usar não porque eu não sei, eu tenho vergonha. E tem mais, vou dizer Jesus, vou te dizer um negócio aqui, ó. Você sabia que o dom que Deus te deu, ou o dom que Deus te dá, se você não desenvolver o dom, ele fica atrofiado? O dom que Deus te deu não é para você guardar não, querido. Sabe por quê? Porque o dom que Deus te deu é para você desenvolver. Sabia disso? É para, não, Deus já me deu o dom, então não preciso de mais nada, eu já tenho o dom de Deus. Fala sério, você merece coça, hein? Deus te dá o dom, você guarda, não faz nada com ele. Aí você não desenvolve, porque aquela pessoa se converteu, mas ela, nossa, mas Deus usa muito ela. Mas Pedro Boa acorda, lerdo. Quem sabe ela desenvolve você, o seu está guardado na gaveta, você não desenvolve o seu dom. Aí vem a oportunidade de fulano, vai me chamar, eu tenho vergonha de me dirigir o culto. Não sei falar, não. Parece até Moisés. Tem vergonha se apesar de boca. Não sei falar. Fala sério, hein? Você está merecendo coça, hein? Jeová vai te dar as costas na esquina, vai pegar na esquina da vida, hein? O dom que Deus te dá é para você desenvolver. Você acha que eu ministro hoje, eu ensino, que quando me converti com 17 anos, eu sabia ensinar isso tudo aqui? É claro que não. Eu tive que ralar, né? Eu tive que deixar Deus me usar. Você acha que eu não tropecei? Você acha que eu não falei no início? Que eu não cometi algumas gafes? Que não é verdade? Claro. Mas... A sinistra. Eu já recebi o apelido, né? Não é verdade? Não é Miss Universo, né? A sinistra. Tan, 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 tan. Ainda bem que eu não estava aqui, né? Mas o dom que Deus te deu não é para você guardar. É para você desenvolver. E como você desenvolve? Pastor, mas como eu desenvolvo meu dom? Acorda, lerdo, fazendo. Só se aprende a fazer fazendo. Você vai errar a primeira vez, vai errar a segunda. Vai... Se você tiver medo de se deixar usar, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Ih, Jesus. Eu vou ficar quieto, senão quem vai apanhar hoje sou eu. Né? Você precisa se deixar usar por Deus. Você vai tropeçar a primeira vez, pode tropeçar a segunda, pode cometer um erro, pode cometer uma gafe, pode pagar um mico, mas você está se deixando usar, ele vai aperfeiçoar. Você vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai orando, e daqui a um tempo, nossa, aí aquela pessoa quando começou, não é assim, a gente não acompanha o desenvolvimento do irmão? Nossa, mas aquela pessoa, nossa, como cresceu. Gente, quando começou... não sabia nem falar direito, mas agora vai, né? Por quê? Porque se deixou usar. Então, você precisa se deixar usar por Deus, deixar Deus desenvolver em você o dom que Ele já te deu. Amém, irmãos? Amém? Agora, vamos lá para o capítulo 4. Para a gente sair de Filipenses, vamos lá, capítulo 4. A partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí olha que Paulo fala, ó, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu. Ninguém nasce sabendo. Você acha que José conseguiu administrar uma estrutura, né, em termos de abastança no Egito? Por quê? Porque ele aprendeu primeiro a administrar o zero. Zero roupa, zero calçado, zero comida, zero farinha, zero açúcar. Não é verdade? Era um tempo de escassez no Egito, ele teve que administrar, porque veio um tempo de fome. Mas quando passou o tempo, né, de fome, veio a abundância, ele também soube administrar o período da abundância. Porque a vida para nós é um aprendizado. Né? A gente tem falado aqui várias vezes que no tempo da escassez, Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Está todo mundo ligado no trono? Né? No tempo da escassez,
Ele não vai deixar faltar, mas ele não vai dar o que você quer. Ele vai dar o que você precisa, porque é um tempo de escassez. Todo mundo está entendendo, irmão? Tá? Então, veja bem. Olha o que Paulo vai dizer para fechar a carta. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, quando eu estava lá em Tessalônica, vocês mandaram não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da parte de vocês como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aí a gente vê a gratidão de Paulo, ele agradecendo porque essa igreja foi solícita a ele. Quando ele precisou, estava presa. Como é que um missionário vai sobreviver? Como que um pastor vai sobreviver se ninguém ajudar? Não é verdade? Principalmente como a igreja, quando a igreja está começando. A gente entende ou subentende que quando uma igreja ela já é grande, ela cresceu, é mega igreja, a gente subentende que ela tem mais condição de sustentar o seu obreiro. Certo ou errado? Né? Mas enquanto era uma igreja pequena, é mais difícil, porque é um número menor, né? Então, daí, irmãos, a necessidade, a importância da gente ser dizimista fiel. Porque o seu dízimo é que sustenta a obra do Senhor. Eu costumo dizer que Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, não. Mas a obra dele precisa. E uma das maneiras de suprir a obra é suprindo aquele que cuida da obra. Amém, irmãos? Amém? Então, a gente, quando dizima, a gente dizima para 2 coisas. A gente dizima para a manutenção da casa física e a gente dizima para o sustento daquele que conduz a igreja. E isso não tem nada de errado, irmão, tá? Isso é correto, isso é digno, isso é nobre. Porque o trabalhador é digno do seu... Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, vamos lá. Bom... Vamos lá. Alguém pode ler para mim na epístola para a gente sair e entrar em Colossenses? Hã? Ela está dizendo que não tem nada a ver, é coisa minha. É o que Deus está mandando falar. Amém, irmãos? Amém? Se a gente não for fiel no dízimo, irmãos, né? A gente não tem como sustentar a obra de Deus. A gente fica assim, não vou deixar fazer, não. Que Deus ele vai dar o jeito dele. Deus só dá o jeito dele através de você. O dinheiro não cai do céu. Cai do céu? Vai descer numa varinha de condão e vai cair no colo da Patrícia, no colo do presbítero Moisés, para pagar o aluguel da igreja, para sustentar, ajudar o pastor? Não vai. Quem sustenta a obra somos nós, amém? Quanto mais nós formos fiéis, uma coisa é certa, Deus não vai te desamparar. Porque Deus não é maluco nem Joe. Se ele promete bênçãos para o povo, o grande problema nosso, sabe o que é? Que a gente vive um tempo de Novo Testamento. E é muito comum a gente ouvir assim, não, mas dízimo não está no Novo Testamento, só está no Antigo. Não é assim? Só tem no Antigo, no Novo não tem. Então, não tem, não, dízimo, você pode achar que não está novo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. No Antigo Testamento, o dízimo era dado por causa da lei. O que é lei? Lei é lei, né? A lei dizia que tinha que dar um determinado, porque tinha que trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Nós não vivemos no tempo novo, nós vivemos no tempo da graça, então a gente não vive mais na lei. Então, deixa eu pensar, vamos pensar aqui, nós dois aqui. No tempo da graça, você precisa de uma lei para dizimar? Você merece uma coça. Será que eu e você precisamos de lei para dizimar? Você não está mais na lei, você está na graça. A graça não é um favor imerecido? Então, se eu estou vivendo num tempo ou num período da graça, eu não preciso dar... assim, com a faca no pescoço, eu preciso entender que eu dizimo no Novo Testamento, ou no período da graça, para a igreja, eu dizimo por quê? Porque o amor de Cristo me constrange a dar. Se eu entendo o sacrifício do Calvário, eu vou dar muito mais até do que 10% se eu quiser. Está todo mundo entendendo? Né? Porque o 10% era um requisito da lei.
Ah, pastor, eu posso dar 20, você pode dar 20, 30, se você quiser. Porque você não está mais na lei. A lei te dizia assim, dê 10%, se você não der, você morre. Era a lei. Mas você está na lei, você não está. Então, você pode dar 10%, como você pode dar 20%, como você pode dar 15%, você pode, se você quiser. E o peso também na graça, irmão, é a oferta. Oferta alçada. Quando eu oferto, eu entendo, caraca, o que Jesus fez por mim no Calvário. Jesus fez isso por mim na cruz. Então, ofertar é um ato de gratidão do seu coração, do meu coração e do seu. Quando eu oferto, dizimo, não, eu sei que o Senhor vai suprir. Porque se eu tenho fé que não vai faltar, eu não vou ter medo de dizimar nem de ofertar. Agora, se eu não tenho fé, se eu não creio, eu não vou dar não, porque vai faltar. Então, vamos trocar esse miúdo? O nome disso é increduli, porque a gente não crê que ele pode suprir. Amém, irmãos? E tem um detalhe, tá? Ih, Jesus, eu quero sair de Filipenses. E vou te dizer um negócio aqui. Dízimo é primeiro, tá? Dízimo a gente não deixa para o final. Porque se você deixar para o final, você não dá. Não é verdade? Se você deixar para o final, eu, quando recebo o que o Senhor me abençoa das minhas ofertas, eu vivo pela fé, né? Eu tiro logo meu dízimo. Porque se eu deixar para guardar, eu não vou, eu vou usar, eu tenho conta para pagar, eu tenho dificuldade também como você tem. Tem mês que não dá para suprir, eu falo assim, Senhor, se eu pagar a conta, não, eu vou fazer o meu primeiro é do Senhor. Você acha que eu não tenho aperto, que ela não tem? A gente tem nossos apertos também, tá, irmão? Se Jesus tocar no seu coração, né? Agora, quem toca é o Senhor quem toca, tá? Então, se o Senhor tocar, obedeça, porque no tempo da graça, a gente só faz aquilo que o Senhor incomoda e manda você fazer. Mas, se eu te dizer uma coisa aqui, se ele te incomodar a fazer, não retenha. Vai lá e abençoa, amém, irmão? Tá? Porque Deus não é maluco, nunca vai dar uma ordem para você fazer uma coisa e vai te prejudicar. Eu não conheço um Deus maluco, eu conheço um Deus que é fiel. Se ele falar assim, vai lá, abençoa Moisés. Eu vou, Senhor, mas Moisés, fala sério, mas Moisés trabalha, né? A gente não é assim? Vamos ser bem realistas? Ou é só eu que sou ET aqui, gente, né? Vamos ser realistas. Vai lá, abençoa Moisés. Ou então abençoa aquela irmã ali. Mas eu não vou não, aquela irmã ali, ela anda com aquela roupa bonita, às vezes ela ganhou e você não sabe. Você acha que você está no salto? Que a gente está no salto é porque a gente tem dinheiro para comprar? Nem sempre. Né? Você está no salto porque, às vezes, alguém ganhou de alguém. Então, para pensar. Se o Senhor te incomodar, não olhe para a lógica. Obedeça a voz do Espírito, vai lá e faz o que Ele mandou você fazer. Esquece a lógica. Mas eu acho que aquela pessoa tem dinheiro porque ela está com uma roupa assim, uma bolsa assim. Às vezes ela ganhou a bolsa assim e não sabe. Como é que você pode julgar? Por isso que Jesus fala, não julgueis para que você não seja julgado. Às vezes vem alguém assim, vou te dar uma bolsa chique de presente vermelha. Aí a pessoa ganha uma bolsa vermelha de presente, né? Aí tu, não, tá vendo? Está com dinheiro. Aquela bolsa chique dela, né? Você não sabe se ela ganhou de alguém, que alguém abençoou. Se alguém abençoou com uma blusinha rosa. Você não sabe, não é verdade, né? Então, não olhe para a lógica. Na graça, quando você tem que ser generoso para abençoar, esqueça a lógica. Ouça a voz do Espírito Santo quando manda você fazer alguma coisa. Vai lá e faz. O resto não é conta sua. O resto está na conta de Jeová. Amém, irmãos? Amém? Tá? Vamos lá. Agora vamos lá para Colossenses. Tá? Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. A minha apostila é folha 10, não sei se a de vocês é 10, tá? Bom, Colossenses é uma carta muito interessante. Quem é que já leu uma carta de Paulo aos Colossenses? Poucas pessoas leram Colossenses. É uma carta muito interessante, a carta de Paulo aos Colossenses. Bom, quando foi fundada a igreja aos Colossenses? Né? A igreja de Colossos, vou usar essa expressão aqui, né? Que é o nome do lugar. Colossos era uma cidade que ficava mais ou menos, digamos assim, geograficamente falando, a 160 quilômetros de Éfeso. Eu já expliquei na semana passada que Éfeso era
quartel-general de Paulo, né? Éfeso era a sede do ministério de Paulo. Ali de Éfeso, Paulo, né, fazia suas viagens, mandava os seus mensageiros, os seus ajudantes. Ele, né, era como se fosse um lugar central. E dali, né, e essa cidade chamada Colossos, ela ficava a mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso, né, geograficamente falando, né? Na época do período grego, a gente estudou aqui sobre o período grego, Alexandre o Grande, Alexandre Filipe, o pai de Alexandre o Grande. Na época do período grego, essa cidade era riquíssima, riquíssima, endinheirada, cheia de dinheiro, né? Mas, com o passar dos anos, né, o Império Romano, quando assumiu e tomou conta do pedaço, o Império Romano foi abrindo estrada, abrindo estrada. Essa cidade ficava à beira de um rio chamado Rio Lico, né? E o Império Romano tomou conta do pedaço, foi abrindo estradas, e nesse processo de abrir estradas, duas cidades se tornaram importantes e Colossos foi decaindo, né? A cidade de Hierápolis, né? E a cidade de Laodiceia, que a gente vai encontrar na carta de Apocalipse, né? Então, essas duas cidades ficavam, né, próximas a Colossos. Aí o Império Romano construiu estradas. Essas cidades foram crescendo e Colosso foi caindo no esquecimento até que desapareceu. Mas, no período grego, ela foi uma cidade riquíssima, né? E Paulo, ele pregou o evangelho por ali, mandou o seu mensageiro pregar, ele, com os mensageiros, né, pregou. E o que aconteceu nesse meio termo? Era uma cidade que tinha uma religião original, porque era uma cidade de um lugar chamado Frígia. Colossos era uma cidade que ficava numa região chamada a região da Frígia. E essa região da Frígia era uma região de idolatria. Havia um culto a uma deusa chamada deusa Cibele, entre aspas, né? Então, quando Paulo prega o evangelho nessas cidades, se a cidade era uma cidade mergulhada na idolatria, era muito comum, como foi o caso de Corinto, que a gente explicou, era muito comum que essa idolatria ela começasse a entrar dentro da igreja. Por quê? Porque quem vem para Jesus ainda vem cheio de carrapicho, certo ou errado? Ninguém vai para Jesus, não, hoje eu já estou santificado, 24 horas depois. Isso não existe. Você vem cheio de mania, você vem, não é verdade? Vem cheio de carrapicho, do mundo lá fora, da religião de você vê. Às vezes a pessoa, ela migra de uma religião para outra. Ela quer migrar, ela sai de uma... E logo no início ela não experimenta uma transformação, ela apenas migrou. Eu saí do espiritismo, agora estou no evangelho. Mas ainda não houve uma transformação. Ela mudou de religião, houve uma migração. Mas aí ela vai ficar dentro da igreja, isso acontece hoje. Ela vai ficar cheio de mania, cheio de coisa da outra religião, não é verdade? Ela vem cheio de ideia, cheio de misticismo. Por quê? Porque ela migrou, mas ainda está num processo que ainda não aconteceu, às vezes, uma conversão real. Existem pessoas que a conversão é logo. Tem gente que demora, porque esse processo é um pouco mais demorado, né? Então, essa cidade, ela tinha, por ser uma região da Frígia, havia uma deusa que era idolatrada, que era a deusa Cibele, entre aspas, né? E essa deusa tinha suas ramificações, outros deuses menores ali, né? E o que acontece? Paulo, o evangelho foi pregado lá, fundou-se uma igreja, tinha alguns membros importantes ali, porque era uma igreja, uma cidade rica no começo. Inclusive, tinha um homem, quando a gente estudar a carta de Filemão, a carta a Filemão, a gente vai descobrir que o Senhor, o dono de Filemão, que Filemão era um escravo, o dono dele pertencia à igreja de Colossos, né? Ele era um homem que era membro, um cara rico lá da igreja de Colossenses, né? O que acontece? Paulo prega o evangelho. Essa carta é uma das cartas mais teológicas de Paulo, tirando Hebreus. Eu digo tirando Hebreus porque Hebreus a gente não pode afirmar que é paulino, né? Hebreus não tem nome, então a gente não pode dizer que Paulo é o autor. Ela não é classificada como carta paulina, né? Existem conjecturas, mas não tem como afirmar. Mas de todas as cartas paulinas, a carta aos Colossenses é a mais cristológica. Por quê? Porque Paulo, ele vira bicho, ele se levanta para defender a pessoa de Cristo quando ele escreve a carta aos Colossenses. Porque ele se depara, a igreja é fundada, e no processo da fundação, uns anos depois, uns judaizantes, uns falsos, né, mestres,
começaram a ensinar. Paulo ficou sabendo que havia uns judaizantes, um grupo de pessoas que estavam levando para a igreja uma heresia. E ficou conhecido como a heresia de Colossos. E que heresia era essa? Quando a gente estuda essa heresia a fundo, a gente vai ver na carta que essa heresia chamava-se gnosticismo. Era uma heresia que combinava, não é, mas o gnosticismo era uma religião? Não. O gnosticismo não era uma religião em si. O gnosticismo era um sistema religioso sincretista. O que é sincretismo? É uma mistura de várias religiões. Então, o que formatava o gnosticismo era uma mistura de judaísmo, religiões orientais, filosofia e mitologia. Então, a mistura desse pacote, um pouquinho de filosofia grega, um pouco de mitologia, um pouco de judaísmo e um pouco de que a gente falou agora aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um pouco de filosofia, mitologia, judaísmo, né? Junta tudo isso aqui, formou o gnosticismo. O que o gnosticismo ensinava? Por que eu falei que Colossenses, Paulo defende a pessoa de Jesus? É a carta mais cristológica. Porque o que é cristológico? É relativo a Cristo. Ele vai defender a pessoa de Jesus, custe o que custar. Porque a heresia de Colosso dizia o seguinte, o que o gnosticismo ensinava? Deus é bom. Então, imagina vocês que chegue alguém aqui dizendo, Deus é bom, mas a matéria é má. Até aí, tudo bem. Deus é bom? Deus é bom? A matéria é má? A carne, no sentido de carne? No sentido de, humanidade. O homem nasceu em pecado, então nós somos pecadores, né? Então, o gnosticismo ensinava o seguinte, Deus é bom, mas a matéria é má. Então, já que Deus é bom e a matéria é má, Deus, esse tal de Jesus aí, vou usar agora, transferir para Jesus, ele não pode ter matéria. Se Deus é bom, como é que Jesus tem uma matéria? Ele é santo e vai ter uma matéria má? Então, ele não pode ter um corpo. Então, esse Deus aí, esse Jesus, ele não tem corpo. Ele só é um espírito. Corpo ele não tem. Aí, quando o gnosticismo era questionado a respeito da morte, da cruz, mas ele morreu na cruz, não morreu o espírito, morreu Jesus morreu na cruz como espírito ou com corpo? Como um corpo, Então, qual é a alegação do gnosticismo? Antes da morte, ele tinha um corpo. E quando ele morreu na cruz, a partir daquele momento da cruz, ele perdeu esse corpo e se tornou só um espírito. Aí ele diz, não, ele não pode ter um corpo porque a matéria é má. Aí Paulo, quando ele ouviu isso, ele entendeu que isso vai ameaçar ou está ameaçando a doutrina dos apóstolos, que diz que Deus, que Jesus encarnou. Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que defender esse povo, não posso deixar essa heresia entrar ali, porque se essa heresia entrar, vai tomar conta da igreja e vai acabar com o evangelho que eu preguei ali. Então, Jesus, ele é espírito, agora ele porque ele mora no céu, mas ele morreu no corpo. Mas ele não pode ter tido um corpo porque a matéria é má. Mas ele tem um corpo, tinha um corpo, Então, quer dizer, negando que Jesus tem um corpo, o que acontece automaticamente? Bom, se ele não tem corpo, aí é negação, não morreu na cruz. O espírito não morre na cruz, o que morre é o corpo, não é? Jesus morreu na cruz, Pai, entrega o meu espírito, mas não foi o corpo que morreu lá? A mão furada, os cravos nas mãos e nos pés, Aí, quer dizer, o gnosticismo, ele negava e nega isso, Eu digo negar porque hoje em dia tem alguns adeptos aí do gnosticismo, Então, Paulo entendeu que isso ameaçava a fé apostólica. Então, ele escreve Colossenses para rebater essa heresia e para jogar por terra. Por isso que a gente, quando lê Colossenses, acha difícil entender algumas coisas que Paulo fala, que ele fala assim, porque nele habita corporalmente toda a divindade. Por que ele fala corporalmente? Porque ele estava rebatendo uma heresia que dizia que Jesus não tinha corpo.
Entendeu? Então a gente acha assim, a gente lê, nossa, mas Paulo fala uns detalhes, uns negócios que a gente não entende, ele vai muito para a teologia aqui na carta aos Colossenses, porque ele está defendendo a pessoa de Cristo. Então ele tem que mostrar que Jesus tem um corpo. Porque se ele não tem corpo, ele não morreu. Se não morreu, não tem salvação. Aí quando eles eram questionados, se Jesus não morreu, não pode salvar o homem, como é então que o homem é salvo? Aí ele explicava o seguinte, o homem é salvo através do conhecimento. Porque o gnosticismo, a palavra significa gnosis, né? Ticismo é conhecimento. Então vai dizer, né? Aí o que acontece? Eles dizem o seguinte, o homem, cada vez que ele vai conhecendo, que ele vai se aperfeiçoando, ele vai chegando ao nível da salvação, porque ele vai se tornando perfeito. Aí, resumo da ópera, isso anula a obra do Calvário. Porque se o cara é salvo pelo conhecimento, Jesus morreu então o quê? À toa, não salva ninguém. Aí a gente observa, lembra que a gente tem falado sempre aqui, a gente tem falado isso aqui para vocês, que hoje em dia, na igreja atual, a gente tem dificuldade para detectar quando alguém fala uma heresia camuflado, certo ou errado? Não é verdade? A gente escuta, acha bonito, nossa, a gente ainda fala assim, glória a Deus. A gente ainda dá glória a Deus, porque a gente não percebe que algumas coisas que são ministradas ou pregadas traz embutido no seu escopo, porque, na verdade, toda heresia, ela não é feia, ela é bonita. Não é? Toda heresia, ela não é feia, ela é bonita. Só que por dentro do pacote dela, tem alguma coisa que não bate com a Bíblia, para enganar. Porque ela fosse feia e fosse desmascarada, você identificaria logo. Mas toda heresia, ela é mascarada. Ela, aparentemente, ela é bonita. A gente, não, mas isso aí, peraí, mas está falando isso, mas está falando a salvação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é possível. Aí a gente começa a analisar. Hoje em dia, a gente até pode não conviver mais na igreja atual com o gnosticismo nessa forma aqui. Mas a gente lida todos os dias com heresias que só o sangue de Jesus, se a gente não souber identificar. E olha, detalhe, tá? A maioria das heresias, a maioria, ela surge da própria Bíblia. Ué, mas tem alguém que, um pensador aí da antiguidade, que ele dizia assim, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E ele foi muito criticado porque ele dizia isso, mas ninguém que criticava não entendia por que ele estava dizendo. Ele queria dizer o seguinte, que por causa de uma interpretação errada da Escritura, a pessoa pode tirar dali uma heresia mesmo, entendeu? Porque a pessoa vai ler, não, mas está escrito lá na Bíblia, está escrito lá, pastora, está lá. Realmente está, mas você entendeu o contexto em que aquilo está escrito ali? Você entendeu por que o apóstolo falou isso? Aí, se você não entender o contexto, você vai tirar uma conclusão errada, você vai dizer que aquilo ali é isso ali. Aí, o que acontece? Aí, muitas lideranças vão para os microfones dos púlpitos, está ligado no mistério, e vão pregar coisas. Não, mas está lá na Bíblia. Tá. Está na Bíblia que a gente tem que amar e tem gente que não ama. Está na Bíblia que diz que tem que repreender, tem gente que não repreende, não é verdade? Está na Bíblia que diz que a gente tem que consertar, também a gente não conserta. Está na Bíblia que a gente também... Às vezes, as pessoas que usam muito isso para dizer que está na Bíblia são as que menos querem viver a Bíblia. Não é? Está na Bíblia, mas quando toca do lado dele ou dela, aí a Bíblia não serve. Mas não é verdade? A Bíblia se torna amigo da conveniência só. Eu já contei aqui que eu tive um pastor, na minha época de seminário, quando era na minha fase dos 19 anos, 19 para 20, eu tive um pastor que ele era meu professor, meu marido conheceu ele. Ele foi meu professor das epístolas de Coríntios, Novo Testamento, né? E ele dizia assim, ele era um homem muito culto, era um coronel reformado da aeronáutica, o cara tinha grana, mas era um homem de Deus, um pastor. Mas ele, ao mesmo tempo que ele tinha muito dinheiro, ele era simples. Chegava na sala dela com a bíbliazinha dele, debaixo do braço assim, dobrava a Bíblia e falava assim, está escrito aqui? Então, se está escrito aqui, eu creio em tudo que está aqui. Ele podia até rejeitar alguma coisa pela cultura que tinha, falando, está escrito aqui? Então, se está escrito aqui, eu creio em tudo que está aqui. Eu creio porque está aqui. Hoje em dia, a gente diz assim, não, mas isso aqui, mas está lá, não, isso aqui. Ele diz, eu creio em tudo. Quer dizer, tudo serve para mim. Hoje em dia, a gente vive um evangelho tal
que, não, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para mim, não. O que é bom serve para mim. O que não é bom para mim não serve. Não é? A Bíblia não é seu amigo de conveniência, a Bíblia é o que é. É o que está escrito ali, ponto final. Ou a gente vive aquilo e aceita aquilo, ou a gente não aceita. Não é? Ela é o que é. Eu não tenho que concordar, eu não tenho que reescrever a Escritura, como a teologia liberal faz, que eu já expliquei aqui, que a teologia liberal, ela reescreveu, vou consertar, ela é uma tentativa de reinterpretação, né? É redefinir o texto, né? Eu vou redefinir. Por quê? Eu já expliquei aqui a razão, qual é o pano de fundo pelo qual a teologia liberal reescreveu a Escritura, ou tentou fazer isso, né, e conseguiu fazer até certo ponto. Por quê? Porque a teologia liberal, ela surge no final do Iluminismo, que foi o período da história, né, da filosofia, do Iluminismo, né, o período da razão, né, e onde a cultura tomou o seu, né, cresceu o seu afã, e muitos médicos, muitos filósofos, era uma época em que a cultura era a voga da moda. Então a filosofia crescia, mais ou menos um século de iluminismo, 100 anos. E quando o iluminismo está acabando, terminando o século do iluminismo, surge a teologia liberal. Por quê? Aí vem o perigo. Porque, como era um ambiente de muitos filósofos, muita cultura, o que se pensou? Um cara culto não vai acreditar no nascimento virginal de Jesus? Não vai. Como é que um cara culto, negócio de nascimento virginal, é para gente ignorante, não é para gente que tem cultura? Como é que vai acreditar que Jesus veio da barriga de uma mulher? Como é que o médico vai acreditar nisso? Todo mundo está entendendo por quê? Era o advento da cultura, do período da razão, da era da filosofia, que a cultura estava em voga, em que a igreja contestou a fé, porque pela primeira vez a igreja contestou a fé em relação a... Né? Aí, veja bem, aí o que acontece? Aí surge no pedaço, né, o iluminismo, no finalzinho aí entra a teologia liberal. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que um médico vai poder entender que Jesus nasceu da barriga de uma mulher. Não dá para entender isso. Aí nós temos que fazer uma coisa. Aí surge um movimento chamado teologia liberal. Vamos reinterpretar a Escritura. Porque aí a gente bota na Escritura, a gente vai mostrar que Jesus não nasceu de Maria, que não sei o quê. Está todo mundo ligado no mistério? Então, quer dizer, a Bíblia não pode ser reinterpretada. Ela é o que é e ponto final. Ou eu creio ou eu não creio. Amém, irmãos? Amém? Tá? Ou eu creio ou eu não creio. Eu não tenho como reinterpretar a Escritura. São 20. A gente para ou continua? O que vocês querem? Vamos lá, para a gente fechar um pouquinho aqui? Vamos até 15? Vamos? Então, vamos lá. Vamos lá. Quem pode me ajudar na apostila? Vamos lá? Página 10 da apostila. Propósito. Qual o propósito da carta aos Colossenses? Afirmar e explicar a supremacia e suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas para obter a salvação. Ajudar os membros da igreja em Colossos a permanecerem firmes na verdade de Deus, na verdade de que Deus já os havia aceitado em virtude da união deles com Cristo. Agora vamos dar uma puladinha vamos lá para a Epístola, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Olha o que Paulo vai falar a respeito de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos... Este Jesus, olha só, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda... Porque Paulo está combatendo o gnosticismo, está vendo por que ele está falando isso? Agora vamos lá, capítulo 2, olha só, versículo 8. Capítulo 2, 8. Cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
aqueles que dizem que ele não é Deus, né? Ele não é Deus, não pode. Como é que pode ser Deus? Ele tem um corpo sujeito a pecado, vai ser Deus como? Né? A matéria é má, se Deus é bom, como é que pode ter um corpo com matéria má? Aí eles negavam isso. Aí Paulo, desce, né? Para poder, agora para a gente fechar. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Amém, irmãos? Se tinha um escrito de dívida contra você, que era a dívida do pecado, eu acho isso aqui lindo. O grego, isso aqui é muito bonito, muito profundo o grego. Havia uma dívida que pesava sobre você e sobre a minha vida e a sua, a dívida do pecado. Paulo diz que Jesus, Deus, né, em Cristo, ele removeu essa dívida. Ele pegou essa dívida que era contra você, é como se você imagina um pedaço de papel com todos os seus pecados no papel. Por causa de Jesus, Deus pegou esse papel dos seus pecados e encravou na cruz e cancelou a sua dívida de pecado. Você pode aplaudir a ele por isso? Amém? Amém? Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente continua semana que vem. Amém? Aplauda Jesus por isso. Oh, Jesus maravilhoso. Está consumado. Não há dívida alguma sobre a sua vida, porque a sua vida está debaixo do sangue do Cordeiro. E agora aquela cédula que te condenava, aquela cédula que falava contra você, está escrita com letras de sangue, dizendo: cancelado. Não há mais dor, não há mais angústia, não há mais nada que te condene. Não é palavra de médico que vai dizer para você o que é, o que tem que ser. Porque a palavra de Deus, ela fala em primeiro lugar. Não é a palavra do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa. Não é a palavra do irmão, da mãe. Não há qualquer palavra que fale contra você. Porque a palavra de Deus, ela fala em primeiro lugar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele em cuja palavra toda a terra foi criada, só Ele tem poder sobre a sua vida para dizer aonde você vai, para dizer o que você faz, para dizer o que você é, porque a palavra de Deus diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que o médico diz para mim, eu não sou aquilo que o meu pai ou a minha mãe declara sobre a minha vida, mas eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E ela diz que você é salvo, ela diz que você é novo, ela diz que você é uma nova criatura, ela diz que você é vencedor, que você é vencedor em Cristo Jesus, e ela diz que agora sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro. Posso ser provado para
para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Não para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, Jesus. Ele é o Deus realmente da provisão, o Deus que provê as nossas necessidades e tudo aquilo que a gente precisa. Estamos felizes, pastora, de estarmos participando deste momento com a senhora, com a sua família. A Alice não está aqui, mas o Gael, né? Mas a gente sabe, né? Pequenininho com essa chuva, mas estamos gratos de poder proporcionar esse momento. A senhora sabe o quanto eu te amo, o quanto a senhora é especial para mim e para toda a igreja, né? Porque eu vivia vendendo seu peixe e estava fazendo as contas, 17 anos que a gente se conhece. Eu te conheci em 2005 e, de uma forma, vou confessar que ela nem sabe disso, de uma forma que eu não gostei muito. Porque eu tive um sonho, eu estava entrando para o mundo espiritual, eu vim de igreja presbiteriana, eu estava entrando para o mundo espiritual, e o primeiro sonho que eu tive foi uma visão, um sonho, foi de um arrebatamento. E todo mundo falava super bem da pastora, e eu falava assim, ela vai me tirar essa dúvida. Cheguei e contei, acho que a senhora nem sabe disso. Eu contei o sonho que eu tive, ela falou, olha, você teve um arrebatamento, foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Você teve um arrebatamento, e quando o Senhor leva arrebatamento de espírito, Deus quer falar alguma coisa. Eu falei, mas eu nem sei o que estava acontecendo comigo, me explica. Ela, você ora que Deus vai te explicar. Eu saí de lá inconsolada, porque eu tinha certeza que ela ia me responder. Falei, Jesus, a senhora falou, isso é muito particular com Deus. Eu falei, Senhor. E eu vivi anos para descobrir o que Deus queria falar comigo aquele dia. Às vezes a gente, né, uma pessoa sábia, uma pessoa de tanto conhecimento, a gente joga tanta expectativa, mas o que a pastora mesmo vem falando e pregando, né, nós não somos dotados de todo o conhecimento, né? Ainda que ela tenha todo esse conhecimento, um vasto conhecimento, nós louvamos a Deus por todo esse conhecimento que Deus te deu, porque a palavra diz, né, Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá o crescimento é o Espírito Santo. E a senhora tem colaborado para o crescimento dessa igreja, para o crescimento do meu ministério. Eu louvo ao Senhor por ter te colocado como minha conselheira e ajudadora naquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Eu quero dizer para o senhor, seu Gilson, que o senhor tem uma preciosidade do seu lado. O senhor deve saber disso, né? Quero dizer para você, Aline, que... Quantos dizem assim, eu queria ter uma mãe dessa? Mãe é mãe, né? Mãe tem que cobrar, mãe tem que puxar a orelha, mãe... Porque a gente é mãe, e mãe tem esse papel. Mas eu quero louvar a Deus por vocês, por compartilhar, por dividi-la conosco, todo o conhecimento, todo o tempo, né, que ela
às vezes tem para estar com vocês, ela divide conosco. Amém? Eu quero chamar a Fátima. A Fátima vai representar a turma e vai trazer uma palavra, né, para a pastora. Depois da coça que vocês estão levando, vocês não podem ter medo de microfone. Deixa eu passar para lá para a Priscila tirar a foto. Medo a gente continua sempre, né? Não tem jeito. Estava até falando isso ali para a Laine. Laine se escondendo ali, ó. Então, toda vez que a gente chega aqui na frente, a gente treme, né? Não adianta. Eu quero falar em nome da igreja, né? E em nome dos alunos, que nós estamos muito honrados, né? Com a tua presença, com essa aula que a senhora tem nos dado, com as coças que temos levado, porque todas as vezes que nós chegamos aqui, a gente leva uma coça, né? Como diz lá fora, coça santa, né? Mas é uma coça. E, assim, tem sido um tempo muito precioso. Agradeço ao Senhor pela vida da senhora, pela senhora ter se disponibilizado, né? Esse tempo para estar conosco. E tem sido muito precioso. Tá? Eu tenho aprendido muito, eu creio que todos, né, têm aprendido muito. Tem coisas assim que a gente já leu, que a gente já viveu, mas é sempre uma coisa nova, né? Coisas que a gente não conhecia realmente por tempo de evangelho, mas que hoje a gente aqui assistindo essa aula vai descortinando, né, como a senhora fala, né? E eu quero deixar uma palavrinha, é um salmo. Estava ali falando, fui pega meio que de surpresa, a pastora falou, eu tremi. Aí eu falei, Senhor, vou deixar um salmo para a senhora, Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então, assim, que o Senhor, né, esteja com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que contemple, né, o coração da senhora e realiza o que está lá no fundinho, porque Ele sabe de todas as coisas. Obrigado, né, por estar aqui. Obrigada por nos proporcionar esse momento. Amém. Pastor, agora é minha vez. A pastora não entendeu nada. Tira a pastora do grupo, bota a pastora no grupo. Dani inventou uma história. Eu fui excluir uma pessoa, excluir a pastora. Mas é porque a gente precisava falar com o grupo, mas a pastora estava no grupo. Entendeu? Mas foi uma mentirinha santa, Então, Jesus, pastora, toma isso aí, Jesus. Mentira santa eu repreendo. Então, pastora, todo o grupo, né, da igreja, sua turma aqui, nós nos reunimos e um pouquinho de cada um está aqui dentro, tá? Foi feito com muito carinho. Espero que a senhora usufrua bem, tá? E que o Senhor multiplique. Eu sei que toda quarta-feira vocês estão acostumados a me ver com esse microfone na mão, falando, brincando, encerrando o culto. Mas deixa eu contar um testemunho para vocês. Antes de fazer esse curso de teologia, eu era aluno da ETAD. Para quem não conhece, Escola Teológica das Assembleias de Deus. Foi o primeiro curso de teologia que eu me comprometi a fazer. Aprendi muito com aquele curso. Mas você pode terminar de fazer esse curso aqui, fazer outro curso em qualquer outro lugar, na Betel, Betânia, sei lá onde é que você vai fazer. Mas deixa eu te contar uma coisa. Vão ser extremamente técnicos.
Mas tem algo que faz toda a diferença. Que esse algo tem que fazer a diferença na sua vida. Seja qual for o pregador que vem aqui à frente, seja qual for a pessoa que vem aqui à frente, essa diferença tem que fazer na sua vida. É a unção de Deus. E eu acho que o que eu vou falar aqui vai ser unanimidade entre todos vocês. Mas a unção que Deus derrama através da vida dessa mulher, ela faz toda a diferença na minha vida. De forma que mesmo nas quartas-feiras aqui, cansado, depois de um dia longo de trabalho, onde a vontade da carne era ficar em casa, para alguns então que chegaram aqui às 8 horas da manhã, mas para chegar às 8 da manhã começou bem antes, e ainda é mais cansativo, mas eu tenho certeza que todo investimento que você faz, quando está aqui nesse lugar, vale muito a pena sobre a sua vida. E eu tenho certeza que isso não foi construído a partir de agora. Que às vezes algumas pessoas podem dizer, mas são só 45 minutos? Não. É toda uma vida. São mais de 60 anos se preparando para que chegasse a esse padrão. E eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus pela vida do meu mergulhador predileto. Para quem não sabe, seu Gilson, ele era mergulhador, tá? Hoje é um mergulhador um pouco paradinho. O mergulho que ele faz agora é só com o netinho dele lá brincando. E eu fico tão feliz em saber que o casal faz aniversário hoje, tanto ele quanto ela. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós louvamos a Deus por Ele ter dado a oportunidade de conhecermos vocês. Damos louvores a Deus pela oportunidade que Ele permitiu que, mesmo depois de casada com Jesus, a senhora casasse com esse rapaz lindo aí do seu lado, que fica sempre com a carequinha vermelha ali quando tá nervoso. Então, glória a Deus por sua vida, seu Gilson. Eu sei que às vezes é difícil para o senhor estar aqui acompanhando a sua esposa, mas eu tenho certeza que o momento que o senhor se dedica a vir aqui, estar nesse lugar, é um momento em que Deus recompensa na sua vida, para que você seja tocado pelo Senhor. Muito obrigado a Deus por sua vida, pastora Rosane, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui também um presente pessoal que eu quero te dar por todo amor e carinho. Meu Deus, se a gente pudesse demonstrar, se tivesse uma forma para a gente poder demonstrar todo o amor que nós temos pela tua vida, viu? E a gente vai sempre querer te honrar a tua vida, o quanto nós pudermos, nós vamos honrar a tua vida, no nome de Jesus, viu? Aline, você quer falar alguma coisa para sua mãe, para o seu pai? Vem cá, minha filha. A irmã que chegou agora quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Eu quero chamar os líderes aqui na frente para a gente poder orar pela pastora, mas eu vou dar... Tem mais alguma coisa? Porque eles adoram a surpresa. Tem hora que nem eu sei o que vai acontecer, pastora. Os líderes vêm aqui à frente para a gente poder orar pela pastora, pelo seu Gilson. Não, pode agradecer, gente. Eu quero aproveitar a oportunidade também. Eu quero agradecer a igreja, eu quero agradecer aos meus alunos, né? Eu quero agradecer pelo carinho de vocês, pela generosidade, pelo amor com que também me tratam aqui nesse lugar, pela generosidade do tempo em fazer para mim também uma festinha de aniversário. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. E como eu sempre digo, eu sempre sou elogiada por ser uma boa professora. Eu sei que eu sou uma boa professora, mas digo isso com o coração aberto diante de Deus, não para o meu mérito. Mas eu também entendo, e quero dizer isso para vocês, que eu só sou uma boa professora por causa de vocês. Se eu não tivesse alunos, eu não poderia ser uma boa professora. Amém? Vocês é que me fazem crescer, me fazem melhorar, me fazem aperfeiçoar o meu dom que Deus me deu. Então, se eu leciono, se eu dou aula, é porque quando eu entendi de Deus que eu tinha um chamado para a área do ensino,
eu pedi a Deus uma coisa, e Deus até hoje tem honrado nessa coisa que eu pedi. Eu falei, Senhor, eu não quero ser uma simples professora. Eu quero que o Senhor me conserve humilde, mesmo diante de qualquer conhecimento que o Senhor me dê. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ensine a ir muito além de dar aula. Eu quero que o Senhor me ajude a tocar o coração das pessoas. Eu louvo muito a Deus, porque Deus tem honrado esse pedido no meu coração. Há muitos anos atrás, quando Ele me chamou, eu entendi que eu tinha essa chamada. Quando eu brinco aqui com os irmãos, falo, lugar de mulher na cozinha, né? Eu disse, Senhor, eu não quero só dar aula, eu quero ser um instrumento para tocar o coração das pessoas. E eu louvo a Deus porque eu creio que Deus tem feito isso através da minha vida. Então, eu quero louvar a Deus por vocês. Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela consideração. Obrigada à pastora Marlete, que realmente ela tem me honrado ao longo desses anos, essa amizade entre nós. Nós somos humanas e mortais, choramos, sentimos necessidade, temos as nossas lutas, mas o Senhor tem nos unido nessa aliança de amizade, de amor, amém? Eu não sou perfeita, ela também não é, nós não somos perfeitos, mas nós temos aprendido a nos amar, amém, irmãos, amém? E louva a Deus, porque esse amor tem permanecido entre nós e tem permanecido no meio dessa igreja. Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigado por me aturarem, entre aspas, né? Pelas costas, né? Obrigada pelas coisas, obrigada a todo mundo. Amo vocês de coração, amém? Um beijo no coração de todos. Aleluia. A Rose, que é da velha guarda, não pode cantar hoje, né? Cantar um louvor para a senhora. Mas o maior louvor é esse louvor de adoração ao Senhor pela tua vida. Amém? Vamos orar. A igreja fique de pé, em nome de Jesus. Os líderes podem chegar aqui, pertinho, para a gente estar colocando a vida desse casal tão precioso diante do Senhor. Deus, nós queremos te louvar, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de tê-la conosco, de ter esta família, Senhor, andando conosco, participando, Senhor, das atividades desta igreja, Pai. Ó Deus, não temos como recompensar, mas pedimos ao Senhor que o Senhor abra os céus diante dos teus filhos, Pai. Que tudo aquilo que deseja o coração da tua serva, porque, Senhor, esses anos que nós temos caminhado juntas, eu tenho, Senhor, ouvido da tua parte, das promessas que o Senhor tem, não somente para ela, mas para a casa da tua filha, Senhor. Ó Deus, que ela possa contemplar neste tempo novo do Senhor. Deus, que o Senhor possa tocar do alto da cabeça até a planta dos pés, tanto dela quanto do seu Gilson, dando saúde, dando vigor, dando força, dando renovo, Senhor. E aquilo que nós não podemos fazer, que a igreja não pode fazer por eles, que o Senhor envie o corvo com recursos que eles necessitam, envie o corvo com respostas que ela tem pedido ao Senhor, que seja um tempo novo, Senhor, que seja um tempo das tendas se alargarem, Senhor, que seja um tempo de resposta, que seja um tempo, Senhor, do Senhor fazer o sobrenatural sobre a vida desta família. É o que nós te pedimos como igreja do Senhor. Nós os abençoamos com toda sorte de bênção, que seja derramada, Senhor, ó Deus, bênçãos celestiais, que sejam derramadas sobre a vida, Senhor, dos teus filhos, chuvas de bênçãos, chuvas recalcadas, sacudidas, transbordantes, Senhor, chuvas seródidas, Senhor, temporãs sobre a vida da tua filha, Pai, e que ela possa, Senhor, dizer verdadeiramente: o meu Deus é bom. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos pela vida deste casal e pela vida desta família, no nome de Jesus, amém e amém. Parabéns.
nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A Aline, a irmã, o Ravi, vem aqui para tirar uma foto. Né? Melhor tirar lá, né? Tem um bolo lá, vamos lá para a gente tirar. Você permaneça sentado, você vai ser servido. Ih, Jesus. Esqueci da oferta. Vamos, deixa eu tirar a foto aqui, a gente... Vamos sentar. Enquanto o pessoal prepara as coisas na cozinha, separa a tua oferta, em nome de Jesus. Não sei nem onde está a minha oferta, Jesus. Separa a tua oferta, o seu dízimo.